aula de número 51 do curso Terapia O Caminho Infinito, né? Então, às vezes a gente tem que passar algumas informações no começo da aula. No curso Terapia O Caminho Infinito, a gente lê e faz comentários sobre as obras do Joel Goldsmith. No curso Terapia, a gente avalia o livro O Caminho Infinito do Joel S. Goldsmith. Hoje a gente vai abordar, como eu já fiz isso uma vez, mas eu acredito que eu posso fazer melhor hoje. Nós vamos abordar o prefácio desse livro aqui, que é o Praticando a Presença, do Joel Goldsmith, onde o médico Dr. Raul Marino Júnior faz as considerações dele a respeito das obras do Joel, né? Antes de começar a aula, a gente vai fazer uns minutos de meditação, né, que é uma prática que o Joel tinha nos cursos e palestras dele. Então essa informação já era para estar sendo passada nas aulas anteriores, então a gente vai assumir essa prática a partir dessa aula de número 51. E fica aqui o recado para as pessoas que assistem os vídeos no YouTube, que nas aulas que forem assistir as aulas anteriores a essa, que mesmo em casa, antes de assistir a aula ou antes de ler os livros do Joel, façam uma meditação de alguns instantes, entrem na tranquilidade do silêncio para preparar a consciência para receber a informação, né? Então, alguns instantes de meditação e a gente retorna em seguida. Vamos ver quanto tempo vai levar para a gente fazer a leitura e comentário da introdução do Praticando a Presença do Joel, né? Lembrando aqui no vídeo que o livro principal para estudo das obras do Joel é O Caminho Infinito. O Caminho Infinito tem aí umas 70 páginas. Se a pessoa lê 5 páginas por noite, em 15 dias fez a primeira leitura do livro, né? Que é um livro que o Joel diz ali que a gente tem que ler ele algumas vezes para aprofundar o conhecimento, compreender. Então o Joel tem O Caminho Infinito, ele tem o Trovejar do Silêncio, que é uma menção ao que pode acontecer dentro da meditação. Por isso que é trovejar do silêncio. No silêncio troveja. Quem troveja no silêncio? A palavra do todo, né? É o insight, é a comunicação com o todo. Ele tem o A Cura pelo Espírito, que é um livro excelente, e o Praticando a Presença. Ele tem mais alguns livros também, mas essas são as obras atualmente traduzidas e publicadas no Brasil, né? Os outros livros estão em inglês, pelo que eu sei. Então, devido à importância de citar esse comentário sobre o prefácio aqui do médico Dr. Raul Marino Júnior, a gente vai dar uma lida e fazer alguns comentários sobre isso. Então, o prefácio desse médico da USP, que prefaciou este livro do Joel. Prefaciar este grande livro, este pequeno grande livro, foi a mais auspiciosa incumbência que recebemos desta prestigiosa editora. Recebemos quem? Ele e o grupo que trabalha o material, né? Trata-se de tradução do inglês, a qual vimos acompanhando na língua original há várias décadas, ou seja, ele já estudava o assunto há algum tempo. Como disse o Henderson, nosso colega filósofo que faz a terapia e participa das aulas aqui, ele foi aluno do Humberto Roden, e o Humberto Roden foi aluno do Joel Goldsmith. Vimos acompanhando na língua original por várias décadas. Por nós, considerado um dos melhores livros que já tivemos em mãos. Lido e relido inúmeras vezes. Então é o Sandro que fala para ler e reler inúmeras vezes as obras do Joel? Não, é todo mundo que entende o assunto Joel Goldsmith, percebe a necessidade de aprofundar o conhecimento. Porque cada vez que lê, parece que nunca leu aquilo e entende mais coisas. Então isso provoca uma expansão de consciência. A pessoa que já entendeu os conceitos básicos de mecânica quântica começa a enxergar a coisa aqui dentro. E aí a gente começa a entender o que é palavra de Deus. Porque como eu mesmo disse, eu torci o nariz para a palavra graça e para esse negócio palavra de Deus. Certo, gente? Quem que é? Isso aí é uma manifestação do inconsciente coletivo, que foi vendo um monte de religião, foi vendo que as pessoas continuavam com problemas mesmo indo na religião. Então muita gente hoje ouve a palavra Deus e isso aí não está me cheirando bem. Ou então ouve a palavra graça e pior ainda. E ao contrário.
Porque quem que é Deus? Deus é o todo para a mecânica quântica. É a mesma coisa. Se a gente achar que o todo é uma coisa e Deus é outra, qual é o tipo de distorção que a pessoa está tendo na capacidade de interpretação dela, né? Então, voltando aqui. Por nós considerado um dos melhores livros que já tivemos em mãos, lido e relido inúmeras vezes, e que se tornou, nesse tempo, nosso companheiro inseparável de cabeceira. Ele, apesar de simples, é um verdadeiro tratado de espiritualidade. Ele quem? Este livro. Com certeza ele estudou incansavelmente o Caminho Infinito, leu algumas do Trovejar, a Cura pelo Espírito, e quando chegou no Praticando, ele viu que era um tratado de espiritualidade. Agora, não adianta nada cair no Praticando a presença direto, sem dar uma olhada no material, sem pelo menos tratar devidamente o Caminho Infinito, que é o principal livro do Joel e tema das aulas do curso Terapia o Caminho Infinito, né? Apesar de simples, é um verdadeiro tratado de espiritualidade. Possuímos hoje quase todos os livros desse autor, entre parênteses, cerca de 30. Alguns ainda não traduzidos para o nosso idioma. Meu mestre Humberto Roden nos introduziu a eles nos idos da década de 50. Ou seja, o Joel faleceu em 64, então aqui o Joel ainda era vivo quando esse médico começou a estudar. Todos continuam de grande atualidade, especialmente que ora analisamos. Os leitores viverão momentos de perplexidade. Podemos garantir que acharão num livro tão pequeno uma sumária descrição das maiores verdades espirituais, em oposição às materiais e físicas. Por que em oposição às materiais e físicas? Porque aqui é a explicação de que esta é a vida espiritual. Como que a gente usa a lei e a vida espiritual na vida material? Pois a vida material não é vida material, é a própria vida espiritual. É o conceito de bem e mal e de materialidade que cria essa dissonância cognitiva da gente achar que vida espiritual é a fumacinha do lado de lá. Que não tem fumacinha nenhuma, quando a gente está do lado de lá, a gente sente o nosso corpo de matéria também. Então isso cria essa distorção, né? São verdades, aqui ó, nota de rodapé. Dr. Raul Marino Júnior é professor titular emérito de neurocirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com doutorado em medicina, entre parênteses, neurocirurgia. Atualmente é professor adjunto do Departamento de Psiquiatria da mesma instituição e autor de 9 livros. Então esse camarada aqui está falando bobagem? Lógico que não, né, gente? Então, embora aqui tenha citado a palavra espiritualidade umas 3 vezes, está explicando que espiritualidade é esta própria vida aqui. Porque a maioria dos conceitos espiritualistas que nós temos no planeta Terra explica que espiritualidade é outra coisa para outra hora em outro lugar, que existe reencarnação, que é assim mesmo, que a gente tem que se conformar com isso. E a coisa é o contrário disso. É para aqui e para agora. Eu vim para que tenham vida em abundância. Então a vida é tanto do lado de lá como do lado de cá. E vida em abundância só é possível quando a gente compreende o todo, ou a palavra do todo, né? Ou Deus. Que nem eu disse, né? Falar Deus, muita gente torce o nariz, cai fora, desliga o vídeo. Todo e Deus é a mesma coisa. São verdades. Por coincidência, eles seriam os cirurgiões, não os cães. São verdades que já estão dentro de nós, cuja missão nossa é descobri-las, ou seja, já está dentro de nós aqui, o reino está dentro de vós. Como é que vai descobrir ele? Se não fazer essa viagem interna, se não aprender a observar o ego para perceber o self, né? Pois esse tipo de verdades só poderão ser conhecidas espiritualmente. Como é que conhece uma... Aí a pessoa, não, mas o que ele está falando? Ele acabou de falar que vida material, eu vou conhecer espiritualmente? Conhecer espiritualmente é conhecer com a inteligência, conhecer com a percepção, com a intuição, conhecer com a alma, né? Não há outro caminho. Goldsmith se revela como um dos grandes gurus dos tempos modernos, um mensageiro espiritual inigualável que nos ajuda a conscientizar e revelar a presença do Criador dentro de nós. Ou seja, por que esse livro chama Praticando a Presença? Porque a gente
estudando as obras do Joel, a gente aprende a praticar a presença de quem? Do todo em nós, para deixar quem agir a centelha, que é nós mesmos, não é um monstrinho dentro da gente. O monstrinho é o ego. A centelha é o nosso eu verdadeiro, esse eu que pensa, sente, quer, age, fala, se comunica. Só que a gente se confunde com o ego o tempo todo. O ego mistura o pensamento dele com o nosso. O ego é o inimigo interno, que se faz de amigo, né? A pessoa acredita nessa voz na cabeça dela, que ela pensa ser ela. Enquanto o self e o ego estão misturados dentro dela e ela não conhece essas instâncias psíquicas dentro dela mesma. Então, para a sociedade, ele vai dizer aqui em algum trecho que sem esse livro aqui não tem saída para a sociedade. Sem as obras do Joel, sem conhecer essa verdade, que não é só o Joel. Todos os místicos verdadeiros descobriram a mesma verdade, né? Não os místicos dos misticismos, dos esoterismos, né? Os místicos que praticaram a mística. A única coisa necessária aqui, um mensageiro espiritual inigualável que nos ajuda a conscientizar e revelar a presença do Criador dentro de nós. A única coisa necessária, a experiência de Deus, do Deus imanente no homem, que é o mesmo Deus transcendente do universo. E o que é o mesmo Deus imanente no homem, que é o mesmo Deus transcendente do universo? É o campo unificado que habita todos os lugares, a onipresença que está dentro de mim também e me manifesta. O autor demonstra que o mundo não tem necessidade de uma nova religião, nem de uma nova filosofia, mas sim de renovação e renascimento, quando o Espírito de Deus o elevará a uma nova consciência e uma nova vida. Por isso que a mecânica quântica está espalhando pelo planeta Terra. Tem cada vez mais gente querendo saber, estudar, usar o pensamento positivo. Só que elas querem usar o pensamento positivo com o ego, sem entender o que é ego, o que é self, sem entender essa unificação com o todo. Este livro abrirá nossa alma, pois quando o homem tem fé, Deus lhe dá a graça da compreensão espiritual. Quando o homem tem fé, ele busca a informação. Ele procura aprofundar. Porque se ele falar, não, eu não gosto de ler, isso é preguiça espiritual. Certo? Isso é autossabotagem. Isso é fé de fundo emocional. Isso é fé humana. Ele acredita de qualquer jeito. Ele acredita que existe um Deus. Ele só não sabe como entrar em contato. Ele só não sabe como resolver os problemas da vida dele. Porque enquanto ele tiver uma vida emocional de desgaste, de desgosto, de tristeza, frustração e medo, ele não sabe nada da vida espiritual. Ou seja, a prova de sua existência que todos buscamos, a prova da existência de Deus que todos nós buscamos, né? Os homens ainda não sabem que Deus é amor, que somos reflexo dele e que sua sabedoria poderá se tornar nossa própria sabedoria. Porque entrou em unificação, entrou em contato com todo, quanto mais perceber o self na gente, mais intuição tem, mais sabedoria tem. Que não é uma sabedoria e uma intuição nossa, é dele na gente, do todo. Somente sua graça nos será suficiente, nada mais necessitaremos. Ele está conosco, isso é tudo o que precisamos. Sua graça nos basta. Nossa maior missão será descobrir o homem verdadeiro dentro de nós, tal como Deus o criou, ou como Humberto Roden gosta de dizer, o homem, como é que ele diz mesmo aquela frase? O homem integral. Goldsmith oferece-nos as coordenadas para tanto. Em outro livro ele nos diz: Deus é uma experiência e ninguém sabe o que Deus é se não saborear por experiência própria. Então está sendo comunicado, né, não só por mim, mas por mais algumas pessoas, a possibilidade de acessar a experiência real de Deus por experiência própria. É lógico que nem eu já disse, tem gente em religiões que consegue isso. Mas ele nem explica por outro, ele também não sabe como é que ele conseguiu. Mas é meia dúzia, né? Meia dúzia não significa 6. Quer dizer que é pouca gente. A maioria está metida em problema. A maioria vai para fazer barganha com Deus. Eu cumpro tabela no domingo, então estou fazendo a minha parte. Mas ler, estudar, aprofundar, meditar, não quer saber de nada. Quer pensamento positivo, quer mais dinheiro, quer aumentar a zona de conforto, né, gente? As benesses, as melhoras da vida, são consequência da expansão de consciência, da comunhão com o todo.
Porque a pessoa deixa de sentir a carência em suas emoções antes. Ela busca o reino antes da benesse. Que primeiro o reino, depois as outras coisas são acrescentadas, né? Deus é a alma, o espírito e a vida de todos os seres. O coração não poderia pulsar, nem o pulmão respirar, se a vida do Criador não estivesse ou não pulsasse neles. Existe apenas uma consciência coletiva da qual todos fazemos parte. Deus. Quem é essa consciência coletiva? É o campo unificado, que segundo o Amit Goswami é autoconsciente de si mesmo, amor incondicional, inteligência pura. Toda vida é Deus. Ele é nossa vida porque Ele a criou. Nossa consciência espiritual é a percepção do próprio indivíduo como um ser de Deus. Através dele, todos podemos ter acesso à nossa alma, pois estamos aqui como parte de um plano divino. Eu não estou fazendo muitos comentários porque é apenas um prefácio e é autoexplicativo, certo? Estamos lendo esse livro por termos sido irresistivelmente atraídos para Deus, como diz seu autor. Deus está mais perto de nós do que nossa respiração, mãos e pés. O lugar em que estamos é solo sagrado, ou seja, o lugar em que estamos é solo santo ou solo sagrado a partir do momento que a gente assume essa cristicidade na gente. A partir do momento em que a gente amplia a nossa consciência intelectual a ponto de perceber e começar a praticar a presença, desconsiderando a crença em dois poderes, no bem e no mal. Mas então não vai ter bem nenhum na minha vida? Não. Aí vai ter o bem primordial, o bem universal, a onipresença de Deus, a onipotência, o único poder. É aí que é filho de Deus. Antes é filho do mundo. A finalidade do livro é nos revelar onde está o reino de Deus e como alcançá-lo. Ele está dentro de nós, está aqui entre aspas. Este texto repete muitas vezes o termo Letter of Truth, porque foi traduzido como a letra da verdade. Então quem é a letra da verdade? É a palavra, né? Seu significado, porém, é mais amplo, significando a mensagem da verdade. Então quem é a verdade? A verdade é a onipresença. O resto é mentira. Então quando a gente vive o self, a gente está vivendo a verdade. Então o self não briga, não julga, não discute, não adia, não procrastina, não tem preguiça. Ele sente vida nele. A mensagem da verdade, cujo conhecimento agora está ao nosso alcance. Aprendemos que o Espírito de Deus está em toda parte, mas isso não é verdade. Ele estará somente onde for percebido, ou seja, ele está em toda parte, mas não é todo mundo que percebe. Então ele só estará em toda parte para aquele que pode percebê-lo. Então ele estará onde ele for percebido, por quem percebê-lo. Então, quanto que a pessoa tem que estudar um pouquinho, meditar e aprender a se tranquilizar e confiar no todo para perceber essa unificação com ele mesmo? Para observar os comportamentos inadequados, as crenças limitantes, os julgamentos e os sofrimentos, as carências? Porque enquanto ele não eliminar isso nele, ele não aprendeu a observar o próprio ego, né? Ele estará somente onde for percebido. É como dizer que a eletricidade está em toda parte, mas ela só será percebida se for conectada. O vácuo quântico não é energia pura, o campo unificado, e está em todo lugar. Então quando a gente vai ligar algum instrumento elétrico, a gente capta essa energia elétrica da tomada, da rede elétrica. Então para a gente captar essa energia do campo unificado, nós que temos que estar conectados com ele. E como é que a gente conecta com o campo unificado? É na consciência. É na emoção, é na percepção e na transformação do ser individual, é nesse renascer pelo Espírito. Que Espírito? O Espírito onipresente que está em todo lugar. A gente dá vazão, a gente dá passagem para isso. O que já está na gente, é a centelha. Tem gente que acha que faz uma confusãozinha, pelo que eu já percebi, né? Aí, Jesus Cristo é uma coisa, centelha é outra. Não. A centelha é o Cristo em nós. Cristo é o estado de consciência que o Jesus acessou. Ele acessou a centelha dele. Quando que nós vamos acessar a nossa? Nosso único objetivo na vida será conhecer a Deus corretamente, para permanecer sempre em sua presença.
Então a gente tem que colocar isso em primeiro lugar. A gente vai fazendo todo o restante da vida, o restante fica secundário. Não é mais a prioridade. A prioridade é conhecer a Deus em verdade. Porque enquanto, que nem já foi dito aqui no curso, enquanto a pessoa quer usar Deus para conseguir as coisas, ela está usando Deus para conseguir uma coisa, ela está colocando aquela coisa em primeiro lugar. E não Deus, né? O todo. Então, a partir do momento que ela faz o certo, quem que vai trazer as coisas para ela? É o próprio todo, através da consciência dela. Ela faz o que é certo, ela não se sabota. Então ela estuda, trabalha, é criativa, compreende o outro, compreende ela mesma, passa a perceber o ego, passa a sentir o self. Ela tem que perceber o ego nela, senão ela não atinge essa realidade aqui. Que é o assunto que a gente mais tratou desde o começo da aula do curso Terapia o Caminho Infinito, né? Parte hormonal, neuroplasticidade, as autossabotagens, os comentários da psicanálise, né? Explicando toda a parte de ego, self. Uma coisa que a psicologia e a psicanálise tradicional nunca teve coragem de assumir. Eles vão ter que dar um upgrade nessa situação. Não pode continuar como está, nessa conversinha mole. Né? Porque um monte de gente sabendo mecânica quântica, então precisa de mais terapeutas explicando seriamente mecânica quântica. E não os estalinhos de dedo da vida, mandando chamar São Jorge. Né, gente? Não é nenhum desrespeito à entidade São Jorge, tá certo? Mas tem gente colocando a coisa de forma completamente inadequada, né? Falando de glândula pineal, de descalcificar a glândula. A única coisa que está calcificada no ser humano é o ego. Não tem glândula, uma capa de cálcio em volta da glândula pineal. Isso não existe. É o ego que está calcificado. É o ego que não nos permite ter uma percepção mais real da nossa vida, mais harmônica. Nosso único objetivo na vida será conhecer a Deus corretamente para permanecer sempre a presença. Então, para aquele que a palavrinha Deus não descer, troca por todo, o todo. A mente humana é apenas um canal de nossa consciência, pois a vida não está presente no corpo. Por que a vida não está presente no corpo? Porque o corpo é perecível. Acabou, vai para o caixão. E a consciência vai para onde? A vida está na consciência. O campo unificado é consciência, nós somos consciência. Quando a gente deixa esse corpo espiritual de terceira dimensão, que vai para o caixão, a consciência continua sua evolução. Então, se ela estiver mais consciente de quem ela é, ela não vai estar em confusão depois que... Senão ela passa para lá com as mesmas crenças que tem aqui. E como já foi dito por alguém, do lado de lá não tem nem pizzaria, nem polícia militar. Né? Porque aqui a galera quer ir no boteco. Ah não, meus amigos, preciso dos meus amigos. Aí tem gente que está despertando e não está conseguindo mais ir nas pegadas. Porque aquilo, não é que não pode ir num happy hour de vez em quando. Mas quando aquilo é o principal foco da vida da pessoa, aquilo uma hora começa a dar curto-circuito. A pessoa está querendo entender espiritualidade, ela está querendo entender mecânica quântica. Aí a frequência começa a não bater mais com certos lugares, ela começa a passar mal e ela não entende que isso é catarse. Porque ela está buscando as coisas do mundo, em vez de buscar a compreensão, a harmonia e o trabalho com a sua própria sombra, né? Buscar uma produtividade, acabar com a vagabundice, né, gente? Que nem a gente estava falando, não sei se falou, se você já tinha ligado o vídeo aqui, né? Não gostar de estudar, de ler, é preguiça espiritual. Não somos o corpo, somos entidades espirituais num corpo físico que nos é dado por Deus para que Ele em nós se manifeste. Ou seja, esse corpo é dado para que a nossa consciência viva uma experiência nele e para que a consciência do todo se manifeste na nossa. Imagina só, sentir o todo. Por isso que se diz que é uma sensação oceânica que muda tudo na vida da pessoa, né? Muda tudo do pirlim-pim-pim da mala de 1 milhão, muda tudo que a pessoa para de sofrer. O resto vem em consequência disso. Deus é a única fonte, o campo unificado, dá na mesma. Somos apenas um instrumento para o Pai, uma pequena lâmpada pela qual brilha a sua luz.
Então, quando a gente passa a compreender isso, e quanto mais a gente manifesta a vontade do todo na gente, mais a gente é uma pequena lâmpada onde brilha a luz dele. Então, eu de mim mesmo não posso, quem opera é o Pai em mim, porque a gente pôs o ego de lado. Ou pôs o ego a serviço do self, da centelha. Deus é amor, Deus é vida, Deus é o Espírito. Que o Espírito? Os xamãs não falam, o grande Espírito. Então o grande Espírito é grande mesmo, está em todo quanto é lugar. Não tem um lugar onde ele não esteja. Apenas o amor é a lei de Deus. Então só existe uma lei, né? Ele nos formou para manifestar-se sobre a terra. O homem é apenas o veículo para que o amor se expresse. Esse é o verdadeiro segredo da vida. Deus é quem plantou em nós o desejo de encontrá-lo. Por isso que as pessoas ficam buscando alguma coisa. Isso é a centelha, é o self. Ele não suporta a limitação, ele não suporta a carência, o sofrimento mais. A coisa veio piorando no planeta Terra e o inconsciente coletivo, essa egrégora de negatividade, foi piorando a situação social coletiva. É catarse coletivo. O Jung previu isso aí, né? Ou seja, se cada um não começar a passar pelas catarses individuais, a humanidade vai passar por uma grande catarse coletiva. Ou seja, cada ser que trata a sua própria catarse individual, conhecendo a sua sombra e trabalhando a sombra, lembrando que a sombra é uma coisa benéfica, não é para ter medo nem raiva da sombra, é não vos oponhais ao mal. Cada ser que passa pela sua própria catarse e unificação, ele é menos um no problema. Então ele está ajudando a segurar a barra do geralzão, né? Aqui, ó. Esse é o verdadeiro segredo da vida. Deus é quem plantou em nós o desejo de encontrá-lo. Ele nos dá o dom de acessar sua própria mente, que é a infinita inteligência e a fonte de toda a vida. A gente não pode aqui entender infantilmente que vai começar a praticar isso aqui um pouquinho. Acessei a inteligência infinita, agora posso fazer o que quiser. Quem faz o que quer é o ego. Quem faz a vontade do todo é a centelha. E quem faz a vontade do todo vai ter as coisas de acréscimo. Então aprendam a fazer a vontade do todo, né? Como é que a gente aprende? Tem que estudar um pouquinho. Um pouquinho não é meia dúzia de páginas por semana, meditar de vez em quando e ficar na baderna. Lógico que não, né? Nada somos até que sua graça nos toque. A pessoa vai entendendo o Joel, vai meditando, ela vai tendo cada vez mais paz, mais tranquilidade, vai mudando a carga hormonal, vai mudando a neuroplasticidade, vai mudando a percepção, ela vai compreendendo o que é ego e o que é self, ela vai manifestando mais harmonia na vida dela, a mudança é paulatina, gradual e paulatina, mas é exponencial, porque quanto mais ele compreende, mais ele vai compreender, e mais ele vai transformar, e mais ele vai ser capaz de fazer, porque é o todo nele fazendo. Se a gente trata as obras do Joel com a devida profundidade, a gente compreende que chega num determinado momento em que vai ter grandes insights, grandes percepções da presença, êxtases. Vai sentir a presença mesmo, em alto grau. Mas isso depende de prática, estudo, dedicação ao assunto. Para uns pode demorar semanas, para uns pode demorar meses, para uns pode demorar 1 ou 2 anos, e para alguns pode demorar 10 ou 15, e a maioria? A maioria não vai chegar nem perto desse assunto aqui. O que é a maioria? Os 7 bilhões. A gente achar que isso vai acontecer com os 7 bilhões do planeta Terra em 20 anos, todo mundo iluminar, nossa, o planeta Terra virou a bola de luz. Né? Mas todo mundo que estiver interessado no assunto mecânica quântica precisa conhecer as obras do Joel. Ele era conhecido como o metafísico. Que nem eu disse, né? Que tem 2 ou 3 palestrantes de mecânica quântica aí, sério. O resto mistura muita coisa. Né? Ufologia, não sei o quê, né? E outras paradas que não vão nem vir ao caso. Aí como tem público para tudo, né? Cada um tem o seu público. Mas as pessoas que estão desconfiando, isso aqui tá meio esquisito. Né? Aprofunda, procura seriedade. Aquele que você achar que é sério, estuda os livros que ele estiver indicando, assista os filmes que ele estiver indicando e procura perceber algo mais. Não se conforma de achar, não, unificação com o todo não é para mim, deve ser, não, unificar com o todo é coisa demais, é muito para minha cabeça, não dá, deve ser, não gente, é paz, amor, harmonia e felicidade, não é muito para ninguém não, é o que todo mundo quer.
Só que as pessoas estão tão metidas no sofrimento que elas acham isso um disparate. Eu atendi uma paciente 2 vezes. Chegou aqui com depressão, não sei o que, tal, os problemas dela lá. Tava ruim a situação. Na segunda sessão, porque não é logo na segunda que eu mostro uma reportagem sobre meditação, converso, explico hormônios, tem que demorar um pouquinho para saber um pouco mais da história da pessoa e tal, como é que já vai sair metendo mecânica quântica na cachola da pessoa, né? Aí eu expliquei um pouquinho da parte hormonal, ensinei meditação, semana passada ela não veio. Tranquilo. Aí ela apareceu aqui hoje. Que ela estava achando meio esquisito. Semana passada ela estava tão bem que ela nem veio, né? Aí como ontem ela ficou meio lá, meio cá, se sentindo meio bipolar, eu falei, não, você está passando por catarse, você estava metido no buraco. Você estava pronta para entender o assunto. Pronta. E é pessoa simples, tá, gente? Ela falou, mas agora é tão esquisito, parece que eu mesmo criava os meus problemas. Olha que conclusão que ela chegou. Ela tem algumas questõezinhas ainda. Mas ela veio, ela falou, não, eu vim aqui conversar com você, o que foi que você fez? Falei, eu não fiz nada. Né? Você está aprendendo a entrar em comunhão, você está sentindo a presença. Aconteceu com você. Ela falou, não, porque eu já tive tanta ilusão na minha vida que eu não quero mais uma, né? Que negócio esquisito, a gente fica sentindo uma paz direto, parece que não tem mais problema. Como eu já disse, né, eu não posso falar mentira, que nem na aula passada eu falei, se eu falar que eu tenho a pineal aberta, que eu viajo para todo lugar, que eu faço isso e aquilo, pô gente, tem que desconfiar de um negócio desse. Primeiro que a pessoa que tem esses poderes não fica falando, certo? Aí tivemos a sessão de hoje, conversamos sobre a meditação, sobre as emoções que ela está passando. Então, com alguns acontece bem rápido, bem rápido. Eu já comentei de outros pacientes em outras sessões. Até hoje não. 1 ano e meio que eu abri o atendimento com a psicanálise da alma. Até hoje não atendeu muita gente, né? E por isso que tem o curso de terapia no YouTube, que é para mais gente ter acesso à informação, porque não tem como atender uma pessoa, atender milhares. Existe um limite físico para isso. Como o trabalho vai crescer, a gente vai passando essa informação, que nem o site da Psicanálise da Alma entrou no ar, saiu, vai voltar, porque ali eu vou colocar toda a informação gratuita que eu puder, para que cada um que for dedicado possa fazer uma terapia autocognitiva, perceber a situação, aprofundar. Porque não vai dar para atender tanta gente assim. A não ser que forme mais psicanalistas e a psicanálise da alma, né? Mais gente entendendo do assunto. Isso não é impossível de acontecer, não é verdade? Aqui, ó. Nada somos até que a sua graça nos toque. Foi aqui que eu parei para falar. Que no estudo e na prática a gente vai percebendo cada vez mais a presença de Deus, até que ela se sente tocada pelo próprio. Dá para imaginar o que é isso? É lógico que se eu falar que eu não tive experiência nenhuma, também é mentira, né, pessoal? Senão não estaria fazendo esse trabalho. Eu e meu Pai somos um. Onde estamos, Deus está. O seu espírito está no homem e pode ser encontrado através da meditação. Então não é meditação de musiquinha, desculpa o pessoal dos mantras, certo? Não é meditação guiada, não é escutar áudio é estudo, é meditação de estudo, não é meditação da presença, certo? Então eu mesmo passei por muitas meditações de estudo, você para e fica tranquilo e vai escutar o áudio, para você aprender com aquele áudio, com o conhecimento que está ali, mas não é meditação. Então mantra também não é meditação, embora possa tranquilizar e tal e tudo. Fazendo aqui um apontamento que existe a meditação transcendental, que é a meditação científica, que não tem a ver com a meditação da presença, mas é uma preparação para o estado hormonal, para o estado emocional, e uma preparação para a consciência, para ela aprender a praticar a meditação da presença, que na verdade, fisicamente é a mesma meditação, tá? Só o enfoque emocional que muda. O reino de Deus está em nós, e na meditação nós o cessamos. Basta ouvir a pequena voz silenciosa dentro de nós, o Espírito que vivifica,
Gente, isso não é a nossa própria voz, isso não é o ego com ideia na cachola. Isso vem inesperadamente e a gente naquele momento tem certeza que aquela voz não é nossa. Tá? Sabemos agora que não estamos sós, somos a nossa consciência. Nossa tarefa será a descoberta do Cristo em nossa própria consciência, pois aquele que procura Deus, o Cristo em sua consciência, é porque na verdade já o tem. Lembrando que isso aqui são palavras do Raul Marino Júnior, médico neurologista da USP, do Departamento de Psiquiatria, certo? Não é palavras do Joel. Nossa tarefa será a descoberta do Cristo em nossa própria consciência, pois aquele que procura Deus, o Cristo em sua consciência, é porque na verdade já o tem. Quem é que procura? Aquele que não conforma com os misticismos, com os esoterismo e com a fé de fundo emocional. Aí o camarada chega na mecânica quântica. Aí ele começa a torcer o nariz. Bom, não é só pensamento positivo, gente. Não está funcionando, a coisa piorou. Estou fazendo aí um tal tratamento e a coisa piorou. Então piora por quê? Piora porque ele não aumentou a compreensão. Piora porque vem as catarses. A catarse é o ego resistindo à manifestação do self. O ego quer continuar ali. Ele quer continuar a vidinha dele de encostado, de faz pouco, de arruaça. Lembrando que no começo do caminho infinito tem uma frasezinha lá do Joel: a ti, a quem já pertence. Porque aquele que chegou no material, ele vai despertar. É só ele estudar com dedicação. Cristo nunca deixou sequer uma palavra escrita, porém seus ensinamentos constituem até hoje os fundamentos morais, éticos e bioéticos de que toda a humanidade necessita. A meditação e a oração é a porta para o mundo da alma e nossa sintonia com o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de vós. Então quando a pessoa acessa o reino dentro, ela tem as coisas de acréscimo. Que uma pessoa, eu vi um comentário de uma pessoa dizendo que isso é um chamariz. Não, isso não é chamariz, gente, isso é verdade. Porque se isso fosse um chamariz para dentro do material, seria enganação. E a palavra de Deus não é mentirosa. Tem coisas de acréscimo? Tem sim, mas precisa viver o reino de Deus na sua alma. Essa harmonia. A fé é uma atividade da consciência e não da autoenganação, Fé de fundo emocional é atividade da autoenganação. Tem um Deus que eu não sei onde está. Lógico que eu tenho fé em Deus, só não sei onde ele está. A fé é uma atividade da consciência, é uma atividade emprestada de Deus e não gerada pelo homem. É Deus que planta a fé na gente. Então aquele que procura, o buscador da verdade, como diz o Joel, esse tem uma fé verdadeira. Então ele busca até encontrar a informação. Pedir, obtereis, bater e abrir-se-vos-á. Não para de bater que as portas vão se abrindo. A pessoa vai compreendendo. Não é a inteligência dela que vai entender esse assunto aqui. É o todo na gente que aumenta a nossa percepção e faz a gente compreender esse assunto aqui. O que temos é o resultado da frutificação do nosso próprio estado de consciência. Acima de nossa vida, do sentido, há o universo do espírito, governado pelo amor. Então, acima da nossa vida de sentido, há o universo do espírito. Mas não é em outro lugar, para outra hora, ou no desdobramento astral. É aqui mesmo. É nesta consciência, neste corpo, nesta vida, no dia a dia e na rotina. Só que é acima do conceito de bem e de mal. É acima do conceito de vida material, sofrimento e carência. Olha, há o universo do espírito, governado pelo amor, o qual vive no templo da verdade, ou seja, dentro de nós mesmos, no qual Deus se individualizou como você e eu. Então o self é Deus individualizado, é um pedacinho do todo em nós que somos nós próprios. Só que a gente vive a vida do ego o tempo todo, como é que vai sentir o self? Deus é a mente, a consciência e a vida do indivíduo. Somos a imagem onde Deus se torna visível, como ele se tornou visível em seu Filho entre nós há 2000 anos. Aquilo que nos constitui é Deus se manifestando como o verbo feito carne. O que é o verbo feito carne? Que isso já foi dito várias vezes no curso. O Espírito ou o verbo tornado carne é o campo unificado manifestado
nas formas atômicas, né? Nos corpos, entre aspas, matéria, é o espírito tornado carne. Então a matéria é o espírito tornado visível, só isso. Aquilo que nos constitui é Deus se manifestando como verbo feito carne. Deus dentro de nós está a lei da vida, e sua conscientização é nosso suprimento. Então, dentro de nós está a lei da vida, e sua conscientização é o nosso suprimento. Então, quanto mais a gente está consciente da lei da vida, que é Deus, mais nós temos o nosso suprimento. Porque menos preocupados nós estamos com o suprimento. Nós produzimos o suprimento pela nossa própria capacidade de trabalho, ação, coragem, dedicação, percepção do self, elaboração do ego. O que é elaborar o ego? É avaliar quando sofre, quando tem carência, quando tem medo, quando critica e quando julga. Isso quando é capaz de perceber que critica e julga, né? Porque aquele que sente que está se incomodando com... Nossa, mas eu critico e julgo, valoro tudo. Nossa, não aguento mais isso. Esse está pronto para perceber o ego nele mesmo e começar a sentir o self. Agora aquele que está... Desce a lenha, vamos lá, política, não sei o que mais. Não, porque o outro é ruim e eu sou bom. Nós não somos nada sem Deus. A gente não é nem bom, nem ruim. Enquanto a gente acha que a gente é bom e o outro é ruim, a gente está vivendo um mundo de dois poderes. Por isso que o Cristo dizia, você me chamam de bom? Bom é o Pai em mim. Porque só há um bem universal e tem que se unificar com esse bem universal. Isso não é se engrandecer, isso é trabalhar a humildade na gente, mesmo que a gente tenha capacidade produtiva, mesmo que a gente tenha capacidade intelectiva. Essa lei atua dentro de nós, estejamos dormindo ou despertos, tornando-nos a lei do amor e a luz do mundo, o sal da terra. Somos vida, verdade e amor. Então é praticar o eu sou, a vida, a verdade e o amor. Tem que estudar o material do Joel, senão, querer entender mecânica quântica. O pessoal, essa informação ia ser passada em algum momento, tá certo, gente? Eu estudo mecânica quântica não faz muito tempo, não. Faz 5 anos, aí eu cheguei no material do Joel, né? Tava passando por catarses terríveis, catarses de uma vida inteira, né? De outras épocas também. Só que eu já sabia que eu não estava ficando louco. Não, peraí, que agora eu já sei o que está acontecendo. Vamos aprofundar, vamos conhecer esse assunto. Então não teve outra saída. Como eu já disse para vocês, era um psiquiátrico, né? Esquizofrênico. Então o que é esquizofrenia? É uma fuga da realidade. Só que a minha fuga da realidade era que eu não aceitava mais o mundo como ele era para mim. Não significa que a gente vai mudar o mundo. Significa que a gente vai mudar nós mesmos. Tem algo errado e a gente fica totalmente desconcertado e transtornado com aquilo. É um despertar espiritual na pessoa. Então depressão é despertar espiritual, né? Doença psiquiátrica é despertar espiritual. Só que como é que vai tratar esse assunto? Essa medicina tradicional não atende os pacientes que aparecem com as doenças mais tradicionais, nem do ponto de vista de avaliar a somatização, conversar com o paciente, ver o que está acontecendo na vida dele, indicar uma terapia. Deus é o Pai em nós e não uma pessoa, uma entidade separada de nós e do mundo. Ou seja, ele não é um ser individuado, alguém em algum lugar de barba no céu. Deus é a totalidade, nós somos a individualidade. A suprema, invisível e única realidade, então ele é o invisível. Quem que é o invisível que a gente não vê? Não é o campo unificado? Não é o vácuo quântico? Ele não está em todo lugar? É a vida nos vivos e a consciência nos conscientes, a inteligência nos inteligentes, o espírito nos seres espirituais, e sua imanência está em todas as coisas. Que em todas as coisas? Até nas coisas aparentemente sem vida, as rochas, né, as plantas, os objetos. Ele é imanente, é ele que emana tudo. Eu e o Pai somos um, não dois. Somos matéria e espírito tornados visíveis. Deus é o nosso destino, somos as ferramentas que ele utiliza. Enquanto estas verdades
não forem postas em prática, por isso que o livro chama Praticando a Presença, enquanto estas verdades não forem postas em prática, segundo Goldsmith, a escritura sagrada não passará de um livro sobre a mesa, ou ela não será o verbo realizado. Somos Deus feito carne, sua consciência individualizada. Deus é a vida, a inteligência, a mente, a consciência, a alma, o espírito, a imortalidade e a eternidade de cada um de nós sobre a face da terra. Tocado pelo Espírito, recebemos essas revelações que provém de Deus. Mas como assim eu recebo uma revelação que provém de Deus? Ué, o campo unificado não é que potencializa e que possibilita a comunicação não local? Então qualquer informação que a pessoa precisar, se ela estiver unificada, ela pode ter acesso a ela pela intuição. Né? É lógico que mais afiada vai estar a intuição quando essa pessoa é dedicada aos assuntos que lhe interessam. Então não adianta pedir determinados conhecimentos, como se pede, e não estudar o assunto. Não vai vir nada por passe de mágica. Senão vem de graça. Cadê o esforço? Cadê a dedicação? A pessoa quer viver uma vida de ego e quer ter o poder do todo nela. Né? Não, mas meu objetivo é ficar milionário. Não, eu entendi mecânica quântica, agora... Desculpa a gente colocar esses exemplos, mas a gente ouve umas coisas que a gente precisa começar a tornar as coisas mais claras para as pessoas que assistem às aulas e estão a fim de estudar, querer harmonia, paz, prosperidade, sim, que não é mentira. Tocado pelo Espírito, recebemos essas revelações que provêm de Deus, permitindo que Ele nos guie. Isso ocorre quando recebemos o primeiro mandamento, e chegará o tempo em que todos ouviremos a sua voz. Creio ter epilogado, ao médico, finalizando, alguns dos principais pensamentos desse nosso grande autor, Raul Marino Júnior. A gente vai... Tem algum tempo de aula ainda? Então a gente leu aqui o prefácio do Raul Marino Júnior, como diz aqui na nota de rodapé. Médico, neurocirurgião da USP, atualmente professor adjunto do Departamento de Psiquiatria e autor de 9 livros. Então, o Praticando a Presença é um dos 4 livros traduzidos para o português, né? A gente agora, como tem um tempinho de aula ainda, não tem por que fazer uma aula mais curta, vamos mais um pouco. Vamos voltar para a análise aqui das frases do capítulo 10 do Caminho Infinito, que o capítulo 10 é Sabedorias do Caminho Infinito. Então, este capítulo é de frases que o Joel recebeu na intuição, no contato com a presença, certo? Mas não é o livro todo, que de repente alguém pode pegar essa aula aqui sem ter olhado as aulas mais do começo. A gente trata o livro todo, vai lendo trechos e vai comentando e vai dando todo tipo de exemplo possível, né? Mas este capítulo 10 ele é de frases, então vamos dar continuidade às frases aqui, ó. E a gente já começa aqui por uma bem interessante, né? Porque almas avançadas e mesmo praticantes e mestres experimentam ainda doenças e outros problemas? Isso é uma questão que os próprios praticantes e alguns mestres que estão avançando na informação têm. Eles têm catarse. Mas por quê? Porque eu já compreendi. Por que eu passo por isso? Porque ele ainda não unificou. Porque ele ainda não compreendeu. Deixando bem claro que o Joel diz que é totalmente possível fazer essa unificação. Não é uma coisa para trocentas vidas. É uma decisão viver essa realidade. Né? Já está a centelha já habita, já está em nós, e a coisa é onipresente. A partir do momento que eu conheço a realidade ego e self, e passo a deixar que eu seja o vaso vivo, deixar ser uma ferramenta do todo, não tem como a vida da pessoa não transformar. É que as pessoas querem que transforme para amanhã, que saia ganhando dinheiro, para alguns pode ser mais rápido, mas qual é o tipo de atividade profissional que a pessoa tem?
Qual é o tipo de capacidade intelectual que a pessoa tem para compreender esse assunto aqui? Porque não é difícil, é para todos. É para todos. É só se dedicar. Agora, que nem eu disse, né? Aquele cara, não, lê para mim, não... só fica nos vídeos. Porque almas avançadas e mesmo praticantes e mestres experimentam ainda doenças e outros problemas? A resposta: a consciência mortal ou material que ainda resta neles, em qualquer nível, se manifesta. Achou, Henderson? Vou achar aqui. No PDF é 68. É ali diferente. É que é diferente, mas eu acho. Vamos lá. A consciência mortal ou material que ainda resta neles, em qualquer nível se manifesta. Olha só para você ver. A consciência mortal ou material que ainda resta neles, em qualquer nível se manifesta. Ou seja, se na consciência do indivíduo tiver carências, medos, críticas e julgamentos, é uma consciência de vida material, é uma consciência de não unificado, de não compreensão. Então, se está na consciência dele, ele está com aquilo virando ali, ele não está rindo, porque aquilo ali pode estar na mente dele, mas desde que ele não esteja dando corda para aquilo. Isso é ser astuto como uma serpente, sem malícia como uma pomba, né? Porque não vai sumir, sumiu, agora só penso. Não, como diz um determinado palestrante, iluminou, tem que prestar atenção. Tem que trocar pensamento, tem que pôr o cancelado. Pois não. Seria assim, como se fosse um esvaziamento e uma soltura totalmente de todas as crenças limitantes do medo. Do medo e assim, aí no caso seria um trabalho profundo de todos os corpos. Emocional. Quando a gente fala todos os corpos, né? O Joel, no A Cura pelo Espírito, ele diz, para explicar essa questão de todos os corpos, corpo astral, corpo astral, corpo búdico, corpo mental, corpo causal, na verdade é um corpo só. A vida psíquica da pessoa é um corpo só. Isso aí são só para explicar frequências mentais. Um corpo só experienciando várias dimensões, talvez? Fica sempre a questão das dimensões e dos corpos e dos chakras, porque quando a gente estuda muito esse assunto está ali e a gente entende a coisa só daquele jeito. É uma coisa louca, né? Porque eu não tenho a compreensão, eu acho que a minha Não, compreensão... eu entendo, mas muito é ótimo o seu material, exemplo. Porque assim, eu acho que a minha compreensão é muito material, né? Então, o que eu ouvi, né, é que quando você tem uma percepção de viagem astral, na verdade você tem uma percepção do seu corpo astral. É um desligamento do seu corpo físico, só que você não você tem uma ligação de um cordão, certo? Uma energia. São cordões energéticos que não se separaram, senão você não voltaria para o seu corpo físico. O que é o corpo astral? É a consciência. É a consciência que viaja. O corpo continua funcionando bonitinho lá, porque é lei de Deus, é harmonia, perfeição. A consciência sai do corpo e faz a viagem astral. Mas é a consciência, não a consciência da mônada, é a consciência do seu espírito. O seu ser individual. Seu ser individual. A mônada seria todos os seus corpos, seriam você, mas vivendo em várias experiências, em várias dimensões. Quando a gente passa por esses estudos, buscando misticismo e esoterismo, porque é uma sede, tá? É o self em você procurando a resposta o tempo todo. O tempo todo. Então a gente vai aqui, vai ali. Eu já presenciei déjà vu, eu já presenciei algumas coisas que eu não sei compreender o que é. Aí dá um pouco assustador. A gente não tem que preocupar com esse negócio de mônada, gente. Né? Porque os esoterismos e os misticismos falam que tem uma mônada não sei na onde, que gerou 144 não sei das quantas, mais não sei quanto não sei das quantas, e que a mônada original é que é nós, e que nós não somos nós. Olha o tamanho da distorção que cria. A gente é a gente mesmo e acabou. Não, eu nem estudei isso, mas assim, são algumas Não, coisas... mas eu estudei, por isso que eu tô falando. Não, então, porque se eu estudasse, acho que eu ia pirar na batatinha. É bem complicado. Então, a gente não tem que preocupar com cor do chakra, rotação do chakra. A meditação regula isso aí de forma automática. Sim. Né? Quantos corpos astrais eu tenho? Eu vou desenvolver o corpo búdico, o corpo não sei o quê. O Joel diz que existe um corpo só.
E esse corpo é a nossa consciência. Ponto final. Senão a pessoa fica nos esoterismos, misticismos e nas práticas místicas e nas ferramentas esotéricas e nunca estuda esse assunto aqui com seriedade. Aí ela perde tanto tempo com esses misticismos que não sobra tempo para ser produtiva na vida dela. Em vez de estudar uma coisa mais simples, que é a verdade, acabou, pronto. Porque o que está escrito na palavra, né? Não terás outro Deus ou outro poder. O que isso significa? Não servir a dois senhores, né? Entidades e potestades. A entidade e potestade, ele é um ser individual. Ele está na individuação dele, problema dele, né? Se a gente ficar dando corda para isso, a gente está sujeito à manifestação desses arquétipos. A consciência mortal ou material que ainda resta neles, em qualquer nível se manifesta. Não há consciência sem expressão. Então o que eu tenho na minha... Ficou claro? Você quer mais alguma explicação? Você pode repetir essa frase? Porque eu quero entender. Porque almas avançadas, e mesmo almas avançadas não significa que iluminou, tá, gente? Porque o que é iluminação? É quando percebe o self e o self age. Ele é criativo, produtivo. Ele não liga mais para o bem e para o mal. Ele reinterpreta as aparências. Ele não liga mais para bagunça política, criminalidade. Não que não possa ter um advogado, um polícia ou um delegado que entende isso aqui e faz o trabalho dele. Ele faz esse trabalho dele aqui investido do poder do todo. Ele faz sem julgamento, sem crítica. Ele faz o que deve ser feito e acabou. Ponto final. Porque almas avançadas... Então, almas avançadas não significa que alguém iluminou e está tendo problema. Não, quando compreendeu a realidade ego e self, está passando pelo processo de unificação, está passando pelas catarses, deixou de criar problema, já é uma... Não foi eu que disse isso, já é uma lâmpada de 25 velas. Né? Então ele não cria mais problema. Ele não criou mais problema, ele já iluminou um pouquinho. Já é o suficiente, ele não acredita mais no bem e no mal, ele já não está metido mais nas confusão. Ele sabe que qualquer desconforto nele é uma catarse, ele aumenta a compreensão dele, ele procura ficar mais produtivo, melhorar a consciência dele, melhorar a atividade profissional, melhorar o físico para melhorar os hormônios, né, para sentir mais bem-estar psíquico, que é corpo são, mente sã. Porque um corpo todo travado, um corpo todo enrijecido, um corpo cheio de contrações musculares inconscientes, que é o yoga que explica isso, tem uma respiração inadequada. Se a gente tem uma respiração inadequada, o ser humano respira com a parte de cima do tórax. Né? Ele absorve aí mais ou menos 25% da capacidade respiratória dele. Ele tem uma respiração insuficiente e inadequada. Quando a gente faz a respiração abdominal, isso falando só de meditação transcendental, tá? A gente deixa que entre ali 60% do oxigênio no pulmão. A gente usa a parte baixa do pulmão. Isso oxigena o sangue, né? Diminui cortisol, e deixa o sangue oxigena o sangue e o sangue vai se tornando mais alcalino. Porque a não oxigenação do sangue deixa o nosso sangue ácido. A não oxigenação do sangue produz contração muscular inconsciente. E isso vai produzir pensamentos negativos. Então a pessoa que relaxa na meditação diminui o cortisol e areja a mente. É refrigério da alma. Então voltando na frase para a gente terminar ela. Porque almas avançadas é aquela que está no estudo, na prática, entendendo e ainda fica... mas o que eu estou sofrendo ainda? Eu estou estudando. Isso é uma alma avançada. Não é uma alma que iluminou. Não é uma alma que entendeu o ego e self. Quando já entendeu razoavelmente, ele já não sente tanto problema. As catarses diminuem. Catarse é uma resistência do ego. É o ego querendo viver a vidinha de sempre. É catarse. Não tem jeito. Porque almas avançadas e mesmo praticantes e mestres experimentam ainda doenças e outros problemas, a consciência mortal ou material que ainda resta neles, ou seja, tudo que ele acreditar em dois poderes, tudo que ele tiver ainda de procrastinação, tudo que ele tiver, ele quer as coisas materiais, porque sem aquilo ele não é feliz de jeito nenhum, mas entender manifestação, que é mecânica quântica, é preguiça. Então é consciência material. A consciência mortal ou material que ainda resta neles, em qualquer nível, se manifesta. Ponto final. Agora, continuando a frase. Não há consciência sem expressão, e mesmo o menor resquício de consciência humana
que restar se expressará como uma humana dicotomia de bem e de mal. Olha a responsabilidade individual de conhecer o assunto e trocar essa realidade emocional na pessoa. Enquanto nós tivermos essa dimensão na materialidade de alguma forma, em algum nível, a gente não fica livre de doenças. Pelo que eu entendi. Não, nós vamos estar nessa dimensão. Não tem problema. A gente vai entender isso nessa dimensão. Nesse corpo. Nessa vida. Nessa ação aqui. O que acaba na pessoa é o conceito de materialidade. Ela para de sofrer por causa das coisas que não tem. Então aqui a dimensão é uma mudança de consciência. Você pode continuar não fisicamente vivo. Viver a quarta dimensão, que é viver o Cristo em nós, é estar nessa vida aqui, acessando a graça. Manifestando. Quem cocria é o self, gente. O ego só cocria problema. Não, o ego só cria problema. Quem é co-criador consciente é o self. Então, o ego com pensamento positivo pode ter algumas manifestaçõezinhas. Não há consciência sem expressão. O ego manifesta algumas alegriazinhas da vida. Mas na maior parte do tempo ele vai se sabotar, ele vai adiar, ele vai julgar, ele vai criticar, ele vai sofrer, ele vai querer mais coisa, ele não tem. Ego é só problema, gente. O desenvolvimento saudável do ego leva à percepção do self. Então tem que ter o superego na história. Superego, ele não admite mais a preguiça. Vamos entender o assunto. Né? Vamos praticar a meditação, vamos trabalhar mais. Não é ter preguiça de ir para o emprego, de ir para o trabalho. Não faz o que gosta? Melhora a especialização profissional individual, troca de emprego. Né? Vai estudar. Aqui, ó. Não há consciência sem expressão, e mesmo o menor resquício de consciência humana que restar se expressará como uma dicotomia, humana dicotomia de bem e de mal. Então, como que eu acabo com o resquício de consciência humana, sabendo que eu sou espírito e vivo a vida espiritual? Eu e Pai somos um. Eu sinto o meu self e eu percebo o ego quando ele quer se manifestar. Eu coloco ele a serviço do self. Né? É deixar o Pai agir na gente, é fazer o que deve ser feito naquele momento, deixar a graça cuidar. A graça é confiar no todo, a graça é colapsar. Se a gente acreditar que vai vir, vem. Mas o que eu estou fazendo para isso? Se a pessoa acreditar no pensamento mágico, não vai vir, mas ela não faz nada, não vai vir nada nunca. Ela está acreditando que vai vir do externo, quando a manifestação é do interno, ela tem que sentir nela a certeza. Né? E quem fica muito tempo sem fazer nada não vai sentir certeza de nada. Não é? Oficina vazia na mente do diabo é a mente do ego. Não faz nada e que quer ter as coisas. Esta é a lei. Ambos ficam lado a lado, o bem e o mal. E à medida que se desenvolve a consciência espiritual, cada vez mais é desarraigado o sentido material. Ou seja, à medida que a consciência espiritual se desenvolve, menos importa a vida material. Não é que não vai ter as coisas. Ela não se preocupa pelas coisas que não tem. Elas já são. E ela trabalha, estuda e as coisas chegam. É como se você sente a manifestação já manifestada. E outras coisas de acréscimo chegam, oportunidades, etc. Pessoas que conhecem, muda a frequência, muda a realidade que a pessoa manifesta na vida dela. Ela vai trocar figurinha com outras pessoas. Lembrando que não adianta nada querer ensinar isso aqui para quem não quer. E nem tentar trocar pensamento do outro. A harmonia, segundo Joel, é desistir de mudar alguém ou qualquer coisa dos outros. Então, o iniciado tem que ficar mais quieto possível nas circunstâncias adversas, como o Joel diz. Ele tem que perceber a harmonia e compreender que o outro não compreende e deixar. Quanto mais presença tiver nele, mais ele facilita a vida do outro que não compreende nada. Ele tem que entender que o outro é manifestação do todo. No processo de individuação dele, não adianta acelerar o outro. Acelera a si mesmo que é melhor. Aqui, à medida que se desenvolve a consciência espiritual, cada vez mais é desarraigado o sentido espiritual, material. Mesmo a ressurreição nos traz um sentido material do corpo, com todas as marcas do erro humano. A pura espiritualidade é revelada na ascensão.
Porque as pessoas ficam presas ao termo ressurreição. Vamos lá. Mesmo a ressurreição nos traz um sentido material de corpo. Que a pessoa fala, eu não vou conseguir ressuscitar, ressurgir, então eu estou ferrado. Eu não sou Jesus Cristo. Já está Cristo. Né? Mesmo a ressurreição nos traz um sentido material de corpo, com todas as marcas do erro humano. O erro humano é acreditar persistentemente em vida material, em carência, limitação, frustração e sofrimento. Tem a ver com reencarnação, é isso que está falando? A pura espiritualidade é revelada na ascensão. Quem é que ascende? Quem é que sobe de nível? É a consciência. A ascensão é consciência. A consciência ascende. Não ascende só de iluminar, mas ascende de subir de nível, troca de frequência. Ela olha a realidade, enxerga a realidade espiritual. Eu era cego e agora eu vejo. Aceleração de vibração. Aceleração de vibração. Acelera a frequência da consciência. É que se a gente usar a palavra acelerar, fica dando a impressão que a gente vai ter que dar um impulso em algo para que algo acelere. Não, é a consciência que troca de frequência, só isso. Só. Vamos trocar essa chave. Mesma coisa, vamos supor que esse interruptor, que fosse aqueles de... Com essa aceleração de frequência, você perde a densidade de materialidade e passa a vibrar com energia. Por isso que você muda de... sei lá, como é que eu vou dizer? De frequência? De status, de situação. O que é que aumenta a frequência, gente? Só o amor. Olha, estava na boca do Heather. Eu tava... Só o amor aumenta a frequência. Eu preciso entender o amor do todo, senão a minha frequência não aumenta. Eu fico no ego. Amor é quando você meditar 24 horas por dia. Ficar assim. Orar e vigiar. Estar atento ao ego. Manifestar o self. Não colocar o ego a serviço do self. Beleza? Hoje deu para analisar só uma frase, né? Já deu o horário da aula, mas a gente leu. Foi importante a gente ler o prefácio do Praticando a Presença, do Raul Marino Júnior. Né? E a coisa segue, o trabalho segue, e vamos em frente, que atrai mais gente. Né? Tá certo? Obrigado, pessoal. Boa noite.